Às vezes a pessoa precisa, às vezes, de alguns insights para poder voltar a performar. É um excelente profissional, ou um excelente atleta, né? E às vezes por alguma questão, às vezes de adaptação, né? De morar, e o atleta, né? De você vai dizer se sim ou não. O Rio de Janeiro favorece, aqui nós temos a praia, mas às vezes tem atletas, por exemplo, que moram em outros países, outros estados, né? Às vezes estados distantes, Goiás, Acre, enfim. Sim. E cada estado, assim, como tudo, cada estado aborda o futebol de uma forma. Exatamente. O terreno muda, a gente vai para o centro-oeste ali, eles jogam numa areia que é batidinha, assim, dura. Eles vêm pro Rio de Janeiro aqui, a areia, tem muita areia, praia, areia fofa. Tudo interfere, assim, muda o jogo, muda a maneira de jogar, muda a maneira de correr. E às vezes isso implica positivo ou negativamente em quem vem de fora para cá. E quando alguém sai daqui para lá também, cada lugar tem lugar que é frio, tem lugar que é calor, é difícil a adaptação. Por mais que seja dentro do nosso território aqui, a adaptação ela requer tempo às vezes. E o trabalho do psicólogo ali. Olha, você trouxe até uma área que é minha, que é a área eu trabalho a área da interculturalidade, né? No caso, psicologia do esporte intercultural. Então, que são os atletas que saem do Brasil e vão para fora, né? Então, eu trabalho muito essa interculturalidade, né? Essa diferença de cultura, de Brasil, por exemplo, para um país, às vezes, completamente diferente, sabe? Muito frio, e o Brasil, né? Tropical, isso aí já é até vamos dizer, um caso mais a fundo do que eu falei aqui, né? Que a gente está dentro do território brasileiro e já muda pra caramba de um estado para o outro. É isso. Imagina de um país para o outro, totalmente diferente, outra língua, outra temperatura, não tem os amigos perto, não tem a família perto, isso aí é complicado. Mas você trouxe uma coisa muito legal, sabe? Porque você fala que existe essa diferença e a pessoa sente, o sujeito, atleta sente, mesmo mudando dentro do Brasil. Sim. Não é? Isso é muito legal. Porque você veja bem, um atleta do Sul vem para o Rio de Janeiro, o clima é diferente. Né? A cultura do carioca é diferente e vice-versa. O carioca, às vezes, é muito solto e vai para um estado, de repente, ali no centro-oeste, que é uma coisa um pouco mais fechada, um pouco mais contida, ele também sente essas relações sociais na qual ele está inserido. Então, o técnico, entender desse processo é fundamental, não é, Diego? É importante a gente saber as diferenças de cada lugar, a cultura eu acho que até do ensino, cada pessoa, cada lugar, ele tem culturalmente um ensino diferente do futebol, de todos os esportes, né? Mas o futebol ele tem muito isso. Até como se fosse uma guerra da maneira de ensinar, qual é a maneira correta e a maneira errada, que ensinar isso em Brasília se ensina assim, no Rio de Janeiro se ensina assado, em São Paulo de outra forma. E não, cada lugar tem a sua visão do esporte e não existe certo e errado nessa parte. Eu acho que é mais adaptação mesmo e tentar tirar aquilo para você de importante que você achar de cada lugar. Eu tenho grandes referências dentro do treinamento, um em Brasília, um em São Paulo, um em Minas, e eu procuro observar bem, não concordo com tudo que fazem no treinamento, né? Mas eu absorvo muita coisa que eu acho importante de cada um e são grandes referências para mim. Uma curiosidade minha, você como um técnico, né? A gente falou muito de relacionamentos atletas. Sim. Como que é o relacionamento dos técnicos, né? Porque você é o técnico da Natália e da Vanessa, sei lá. Uma determinada pessoa é técnico da outra dupla e da outra, enfim. Né? E como que é o relacionamento de vocês técnicos? Eu me dou bem com todo mundo. Eu não tenho muito isso. Eu gosto de conversar, principalmente quando a gente está junto, assim, em competição. Eu gosto de trocar ideia, porque cada um tem uma visão diferente. Quando eu vou falar principalmente sobre parte tática do jogo, a visão que você tem ali de certos momentos, cada um vê de uma forma, e eu gosto muito de ouvir. Tem pessoas que têm muito mais experiência do que eu, muito mais tempo do que eu no esporte. Eu gosto de ouvir todo mundo, buscar esse tipo de informação para mim é muito importante. E eu tenho muitos amigos, treinadores assim, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Mas isso é você, né? Você. E em relação aos outros colegas? Geralmente alguns se dão bem, outros não tão bem. Tipo atleta também. Também tem, às vezes, de vez em quando, seus conflitos. Mas não tem muitas intrigas assim, entre treinadores, não. A galera, no geral, se dá bem. Em geral, é importante. E você atua na parte física,
Atuo na parte física e na parte técnica. Tática, estratégica, é tudo, sim, né? Sim. É tudo ali, né? E você faz esse trabalho completo, então? Sim, faço trabalho completo. Sendo que agora no meu trabalho no CT lá da Nath, na parte de performance, eu tenho uma parceria da Planet Health, que é um centro de treinamento, né, que faz exclusivamente a parte de força. Então, assim, eu acabo tendo uma ajuda grande nesse ponto que é muito importante para os atletas, né? Que é a parte de força. Então, eles trabalham com ele alguns dias na semana, no outro centro de treinamento aqui no Rio, e eu fico exclusivamente com a parte de areia, a parte específica ali, né? Que aí eu vou trabalhar a parte técnica, tática, estratégica, que você falou, que entra na parte tática. Né? Mas qual a parte, sua assim, formação, Diego? Eu sou formado em Educação Física pela UFRJ aqui no Rio. E quando ou como o futevôlei ele entrou na sua vida? Então, o futevôlei entrou na minha vida em 2014, né? Já são 10 anos aí, 2013 para 2014, eu como aluno trabalhava com musculação, personal trainer, e conheci uma escola de futevôlei do Anderson Águia, aqui no Rio de Janeiro, e na época ele precisava de um professor, né, para trabalhar junto com ele, e eu, cara, estava meio apaixonado ali pela modalidade, estava treinando, querendo jogar, acabei começando a trabalhar com ele e peguei gosto, assim, pelo treinamento dentro do futevôlei. E agradeço muito o Anderson por isso, porque ele me abriu essa porta. Acho que se não fosse ele, a gente não teria... Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei dentro do jogo ali em si. A base que eu tenho, foi tudo ele que me ensinou. E aí eu comecei a ter contato com outros atletas na época também, aqui do Rio de Janeiro, o Bruno Barros, o Japa, o ET, são outros atletas que trabalharam também comigo muitos anos. Iniciaram comigo naquela época. Uns 2 ou 3 anos depois, acho que em 2016, eu já estava trabalhando com performance pro futevôlei. Preparando atletas para competições, e aí eu comecei a cada vez mais a estar inserido nesse âmbito aí. Você chegou a competir, assim, participar de competições? Não, como atleta não. Não? Cara, assim, eu falo que o que eles fazem ali na categoria profissional é algo... É longe do que o ser humano comum consegue fazer. Verdade. Eles parece que hoje em dia o que a gente assiste deles é que eles são pessoas que nasceram para fazer aquilo. Pela estatura, pela força, pela impulsão que eles têm para saltar próximo à rede ali, o que eles fazem realmente é algo fora do comum. Mas para mim fica muito distante. Eu adoro jogar. Sou um peladeiro, assim, vamos dizer assim, do futevôlei, né? Eu adoro jogar futevôlei, eu amo futevôlei, mas para competir, realmente, só na próxima vida. Diego, você trouxe aqui uma questão do biotipo do atleta, né? E realmente é comprovado que o atleta, ele é diferenciado, né? Que a área cognitiva dele, vamos dizer assim, tem um formato diferente, né? O córtex pré-frontal, vamos dizer assim, ele tem ali sinapses, uma rede neural diferente, por exemplo, de nós seres humanos comum, né? E você percebe isso nos seus atletas, assim, principalmente na Vanessa e na Natália, essa diferença, esse biotipo, essa mentalidade ali estratégica durante o jogo diferenciada? Sim, eu acho que os atletas que estão disputando hoje, o futevôlei está se tornando muito competitivo, assim, tanto no masculino quanto no feminino. E quem está lá em cima, né, as duplas que estão liderando o ranking, vamos dizer assim, são pessoas que nasceram praticamente para aquilo. Você olha assim, a Natália, por exemplo, pela estatura, pela variação que ela consegue fazer de ataques para derrubar a bola nos adversários, é algo surreal. Aí você pega a parceira dela, que é a Vanessa, que para mim é um complemento perfeito, porque é uma jogadora com uma força assim... Eu nunca vi uma mulher assim ter a força que ela tem dentro do futevôlei. A força absurda, um potencial defensivo, que ela tem uma visão ali dentro da quadra que, cara, é algo fora do comum também. E você vê as duas jogando juntas e fala, cara, nasceram para jogar uma com a outra, né? Não, muito uma atacante nada. Deu match, né? Deu match, perfeito. Para mim é o match perfeito. Muito legal. E assim, eu vejo, aí você falou do biotipo, tem outros jogadores da categoria masculino. Acaba acontecendo aquela seleção natural da espécie, né? O jogador de basquete tem que ser o cara grandão. O futevôlei está se tornando um esporte também para pessoas altas. Pelo shark attack, né? Que é aquele ataque onde o cara vai de pé na rede. Então, esse ataque é lindo. Quanto maior o atleta for, maior a perna, ele potencializa esse tipo de ataque.
o salto, a gente via, hoje em dia, a rede do masculino tem 2,20 metros, a do feminino tem 2 metros. Os atletas passam o peito da rede para atacar. Uma impulsão e a estatura deles contribuindo muito para isso. Então, assim, tá mudando o esporte, né? E a seleção natural é que os atletas sejam mais altos mesmo, que eles tenham mais força, e você vê os que lideram o ranking realmente é por aí.